Tempos atrás a gente fez aqui no canal um vídeo de One Hit Wonders, pilotos com apenas um sucesso implacado, que venceram apenas um grande prêmio, igual às bandas de um sucesso só. Mas existem outros artistas de um sucesso só na Fórmula 1. No caso, equipes, organizações, algumas muito conhecidas e talvez até enormes em outras categorias, que na Fórmula 1 vencerão apenas um grande prêmio. E é então dos One Hit Wonders, equipes que nós vamos falar hoje no Splash and Go, estreando aqui com vocês 2026. Vamos lá! Antes de mais nada, é sempre importante aqui especificar os critérios. É claro que eu fui pesquisar e há um ou outro nome adicional a essa lista aqui de equipes que têm apenas um triunfo. Mas eu expurguei desta lista casos como, por exemplo, a Toro Rosso e a AlphaTauri, que são a mesma organização e venceram cada uma corrida sob nomenclaturas diferentes, porque a Toro Rosso venceu com Sebastian Vettel em 2008 e a AlphaTauri, que é a mesma, com Pierre Gasly em 2020, Monza. A mesma coisa aconteceu com a Racing Point, que era a Force India, que no fim era a Jordan, usava a mesma fábrica, tinha até funcionários remanescentes. E também limpei da lista o caso de duas equipes norte-americanas que figuram como vencedoras de grandes prêmios na Fórmula 1, porque, na verdade, lá na década de 60, venceram as 500 milhas de Indianápolis, que compunham, a gente sabe, o calendário da Fórmula 1. E aí tem essa aberração estatística. Feita essa limpa, sobraram 7. Então não é um top 10, mas é igual tinha quando eu era adolescente, um disco CD. Para os jovens não sabem o que é CD, um disco que a gente punha no aparelho para tocar, das 7 melhores, que eu lembro que vendia na banca de jornal. Vamos lá! A história da BMW Sauber já foi em parte contada, ou no caso, no todo contada, no vídeo sobre a história da Sauber, que é marcada por uma vitória brilhante que permanece como seu único triunfo. Na história inteira da Sauber, ela só venceu um grande prêmio, e isso aconteceu no período de parceria com a fabricante alemã de Munique. Foram circunstâncias excepcionais que combinaram uma equipe que se favorecia da briga entre McLaren e Ferrari, Hamilton e Felipe Massa, o talento de um grande piloto que talvez tenha sido perdido por nós, Robert Kubica, numa vitória marcante que aconteceu no circuito para lá de desafiador, Montreal, na ilha de Notre Dame. Kubica já vinha se classificando bem ao longo daquele ano, estava ali próximo da ponta o tempo todo, colocou sua BMW Sauber na segunda posição no sábado. E aí no domingo gerenciou muito bem os pneus, executou com a equipe uma estratégia de 2 paradas, que mostrou que a equipe tinha muito bem a corrida nas mãos, porque colocou o seu outro carro com Nick Heidfeld na segunda posição. Então não é apenas uma vitória, é uma vitória dobradinha. Infelizmente, esta vitória seria a única da equipe na Fórmula 1 e a única de Robert Kubica. E eu já contei numa pequena grande história sobre como os alemães metódicos viram uma meta daquele ano atingida, venceram um grande prêmio e mudaram o foco então do desenvolvimento para o carro do ano seguinte, quando esperavam lutar pelo título, abdicando de uma luta por aquele campeonato em que Kubica chegou a liderar. Vale a pena se assistir. No dia 26 de setembro de 1999, Sir Jack Stewart voltava ao pódio da Fórmula 1, dessa vez na condição de construtor. É uma das histórias mais legais e uma corrida interessantíssima de reassistir, aproveitando esta pausa de janeiro. Fica a dica. Aconteceu basicamente tudo em Nürburgring naquele dia. Erros não forçados, quebras, McLarens e Ferraris ficando pelo caminho, David Coulthard e depois Ralf Schumacher jogando lideranças pela janela. Clima variável, choveu, secou, drama com a Minardi de Luca Badoer quebrando quando estava nos pontos. E ele ficou debruçado na beira da pista chorando. Um cenário tão extremo que Herbert, que partiu de uma 14ª posição, de repente era o primeiro. Herbert, um piloto tido por muitos como, além de Kubica, outro campeão perdido, porque chegou na Fórmula 1 em 89
10 anos antes, todo estrupiado, entrando no carro em Jacarepaguá pela Benetton de muletas e colocando um quarto lugar na sua prova de estreia. Mas mais coisa aconteceu pela Stewart naquele dia, porque Barrichello foi o terceiro colocado. Jack Stewart, segundo a lenda, desde que fundou a equipe, levava uma garrafa especial de Moët Chandon para todas as corridas, à espera do dia em que poderia abri-la para celebrar uma vitória da sua equipe. E depois da corrida, Herbert flagrou Sir Jack indo ao estacionamento buscar a garrafa. Só que eu imagino que ela devia estar quente, né? Seria a primeira e única vitória da Stewart, que no ano seguinte viraria Jaguar. Numa imagem linda de se ver, Stewart, Herbert e Barrichello naquele pódio duplo. Eu já contei a história da Shadow, uma equipe que pertencia a um ex-agente da CIA. Nesse vídeo aqui vale você assistir. A Shadow era uma equipe americana pertencente a Don Nichols, o tal agente secreto, que entrou no grid em 1973. Sem grandes resultados de expressão, mas aí, numa corrida de chuva com um piloto inspirado, no Grande Prêmio da Áustria de 1977, veio o grande dia. Jones largou em 14º, soube acertar o momento ideal do crossover, aquela hora em que o pneu de seco e de chuva estão cruzando de desempenho, parou na hora certa e soube se aproveitar de condições climáticas instáveis, porque vários ficaram na pista apostando que a chuva ia voltar. A vitória foi tão inesperada que os organizadores não tinham um hino nacional da Austrália preparado nas fitas para colocar para tocar. Eu também contei essa pequena história em outubro de 2025. Foi a primeira vitória dele, foi a primeira e única vitória da equipe. Depois ele mudaria, chegaria na Williams em 1980, faturaria seu título mundial. Um ano antes da vitória da Shadow, outra equipe de bandeira norte-americana, a Penske, sim, aquela Penske, venceu uma corrida na Fórmula 1 no mesmo Österreichring que a Shadow. Coube a John Watson, um piloto frequentemente esquecido, mas que era muito talentoso, a honra de levar o time de Roger Penske à vitória, num dia que marcou um ano da morte do piloto em que a equipe se apoiava, Mark Donohue, numa tragédia que deixou Roger questionando sua trajetória, sua ligação com o automobilismo e se continuaria ou não na Fórmula 1. Na Fórmula 1 ele não continuaria, mas construiria um império nos Estados Unidos. A vitória de Watson, portanto, em 76 não foi apenas um triunfo desportivo, mas a equipe lavando sua alma. Watson largou em segundo, atrás de James Hunt de McLaren, conseguiu ultrapassar Hunt e assumir a liderança, e naquele dia o PC4, carro da Penske para aquela temporada, estava afiadíssimo. Aquilo encheu o time de esperanças, mas a gente sabe, o mundo da Fórmula 1 é particularmente cruel. E apesar daquela vitória promissora em 76, a gente sabe, a Penske não fez mais muita coisa na Fórmula 1. Tanto que tenho certeza que quando abriu o tópico falando em Penske, muita gente coçou a cabeça e falou: mas não é? Será uma vitória nas 500 milhas igual a galera dos anos 60? Não. A equipe continuaria ainda por mais um ano na Fórmula 1 em 77, mas sem resultados decidiu então focar integralmente suas atenções na Indy, permanecendo então o triunfo de John Watson como o único que eles têm para contar, no caso, na Fórmula 1. Coube a James Hunt retribuir o apoio que a Hesketh tinha dado a ele com uma vitória no Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort, 1975. A Hesketh, a gente tem que contar a história aqui um dia em Equipes que Amamos, é uma equipe que até hoje tem fãs, muito pela abordagem completamente, digamos, sem eira nem beira, como já chamariam os antigos, de chegar na Fórmula 1 e colocar os carros no grid de largada ao lado de garçons servindo champanhe, mulheres bonitas, modelos esbanjando dinheiro. Tudo pago pelo aristocrata britânico Lord Hesketh, que inclusive admite no filme Rush que calculou mal o tamanho do buraco da Fórmula 1 e essa farra financeira não duraria muito tempo. O time tinha começado na Fórmula 1 em 73 com ambições modestas, mas aí,
com carros feitos por um tal de Harvey Postlethwaite, de quem a gente ouvia falar muito no futuro, começou de repente a ir dando ombrada na galera da frente. Hunt largou em quarto, começou a se assanhar para a galera da frente, foi fazendo ultrapassagens, na 7ª volta era primeiro, gostou desse negócio de andar na frente, controlou a corrida, administrou os pneus e aí rumou em direção à bandeirada. Sua primeira vitória não seria a única na Fórmula 1, ele contou depois 10 triunfos, mas a primeira e única daquela que é considerada por muitos a equipe mais rock and roll da história da Fórmula 1. Eles continuariam na Fórmula 1 até 1978, conseguindo beliscar outros pódios, mas vitória foi só essa em Zandvoort. Dan Gurney, um grande piloto que era também grande demais, apareceu aqui em Pequenas Grandes Histórias, quando a gente contou para você do Gurney Bubble, da bolha Gurney, feita especialmente para ele caber no lendário GT40. Ele que era alto demais. E ele venceu pela Eagle, que inclusive tinha um carro maravilhoso, no Grande Prêmio da Bélgica de 1967. Gurney tinha pilotado já por um monte de gente, e ele fundou a Eagle Racing, chamada por muitos de All American Racers, ou seja, destinada a ser uma equipe americana com engenheiros e mecânicos também da terra do Tio Sam, para vencer naquele esporte europeu onde já se viu nós temos que ir lá e dominar. Ele foi o primeiro piloto americano a vencer um grande prêmio a bordo de um carro construído por americanos nos Estados Unidos desde 1921, antes, portanto, da criação da Fórmula 1. Gurney era um grande piloto, tinha uma ótima visão de negócios, entendia de engenharia e de mecânica. Partiu nessa corrida da 2ª posição, atrás da BRM de Jack Stewart. Assumiu a liderança, não mais a perdeu, construiu uma vantagem para o escocês voador e cruzou a linha de chegada quase 1 minuto na frente. É mole? 1 minuto na frente de Stewart em Spa. A antiga Spa tinha 14 km de extensão. Não é pouca coisa. Aquela seria, entretanto, a única vitória da Eagle, o All American Racers, na Fórmula 1, equipe que continuou correndo até 1970. Dan Gurney volta para a nossa lista com outra vitória de uma equipe que só faturou um grande prêmio, dessa vez a gigante de Stuttgart, Raceborn, como eles gostam de dizer, a Porsche a bordo do lindíssimo modelo inteiramente prateado 804. Eles tinham decidido entrar na Fórmula 1 como esforço de fábrica com o modelo 804 equipado com um motor revolucionário Flat 8, 8 cilindros deitados, contrapostos, boxer, numa declaração de ambição e de nós viemos aqui fazer a coisa do nosso jeito. Não dá para dizer que deu errado. Vencer um grande prêmio já é muita coisa, mas para o tamanho da Porsche a gente sabe não seria o suficiente. Apesar da vitória e desse bom ano em 62, a equipe nunca mais conseguiria repetir os triunfos, continuaria na Fórmula 1 até 1964 e abandonaria a Fórmula 1 em 65 para focar seus esforços em outras modalidades de automobilismo. Voltaria depois, em 84, com a tag de Mansur Ojeh, empurrando os carros da McLaren, em 91 empurrando os carros da Footwork e chegou a flertar com a Fórmula 1 de volta em 2023. E entraria agora em 2026, mas esse negócio aí melou. Já contei a história das fabricantes que vieram para a Fórmula 1, algumas deram certo, várias deram errado, nesse vídeo aqui. 7 equipes, 7 esforços, Dan Gurney aparecendo em 2 delas inclusive, e eu tenho certeza que a história da Penske poucos tinham ouvido falar, não é verdade? Pois é, começamos 2026 em grande estilo contando para vocês as 7 melhores. 7 equipes da Fórmula 1 com pelo menos um hit para chamar de seu. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quer abraçar para mim, quer abraçar para nós, agora em 2026 também. Seguimos juntos produzindo vídeo e conteúdo a rodo aqui para vocês sem miséria. Acompanharemos a temporada, tem muita coisa boa para vir por aí, com vídeos técnicos, história, noticiário, live, enfim, sorteio de brindes.
Fique com a gente nesse ano. Adeus ano velho, feliz ano novo, vamos que vamos! Para não perder nada do que a gente faz por aqui, seguimos fazendo muita coisa, canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp te avisam de tudo que a gente produz por aqui com um push automático no seu telefone. E as nossas redes sociais, você já deve conhecer, se não conhece, está conhecendo agora, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando pelos arrobas, o link está lá embaixo na descrição. Ótimo ano para nós, ótimo ano para você, valeu e aquele abraço.